se a chave de Davi abriu as portas para você no nosso último encontro, prepare-se, pois hoje o céu vai consolidar a sua riqueza. Como eu te prometi e firmei um compromisso com a sua fé, eu vou revelar agora o segredo oculto do salmo do altar de Melquisedeque. O mistério milenar que os templos comuns não te contam, mas que ativa um fluxo de riqueza passiva e proteção patrimonial capaz de blindar a sua família até a terceira geração. Preste muita atenção. Nos próximos minutos, você vai descobrir como romper definitivamente o ciclo de ganhar dinheiro apenas para pagar contas e, finalmente, entrar no plano do patrimônio permanente. Fique comigo até o final deste vídeo, porque no término desta mensagem eu vou liberar uma oração de ativação sacerdotal. Tão forte, tão avassaladora, que nenhum espírito de miséria ou de perda conseguirá permanecer no solo da sua casa. A sua estabilidade definitiva e o fim das suas preocupações começam agora. Eu sei perfeitamente que você já se cansou de viver em um eterno e desgastante ciclo de altos e baixos. Você trabalha duro, se esforça, passa noites em claro planejando o futuro, consegue conquistar um valor ou fechar um bom negócio e logo em seguida surge um imprevisto devastador. Uma doença na família, um carro que quebra do nada, um eletrodoméstico essencial que queima, ou uma conta inesperada que consome até o último centavo daquilo que você guardou com tanto suor. É uma sensação terrível de impotência, como se você estivesse tentando colher a água da chuva usando um balde completamente furado. Essa opressão constante de ver o dinheiro desaparecer antes mesmo de você desfrutar dele, ou de ver o saldo bancário diminuir enquanto as contas só aumentam, é algo que adoece a alma e rouba a paz de qualquer trabalhador honesto. Por que a abundância parece durar tão pouco nas minhas mãos? Por que para os outros a vida financeira parece um mar calmo, enquanto para mim é uma tempestade diária? Talvez essas sejam as perguntas mais dolorosas que você faz a si mesmo no silêncio do seu quarto, quando as luzes se apagam e a realidade das cobranças bate à sua porta. Deixe-me te dizer uma verdade espiritual profunda. Isso acontece porque abrir portas com a chave de Davi é apenas o primeiro passo da sua jornada profética. O segundo passo, que é o que faremos hoje, é estabelecer uma estrutura espiritual indestrutível, para que o tesouro da sua casa nunca mais se esvazie. Melquisedeque representa o topo absoluto da autoridade financeira nas Escrituras Sagradas. Ele era o rei de justiça e rei de paz. Uma figura enigmática e poderosa que não dependia das crises do mundo, das moedas da terra ou dos decretos dos governantes, porque o seu altar estava conectado diretamente à fonte inesgotável do Deus Altíssimo. Deus contempla cada uma das suas lágrimas e sabe o quanto tem sido humilhante ter que escolher qual conta pagar no final do mês. Ele viu quando você teve que engolir o choro diante de um não, ou quando sentiu vergonha por não poder dar o melhor para os seus filhos. O Criador não te desenhou para que você vivesse apenas sobrevivendo, catando migalhas que caem da mesa dos poderosos. Ele quer criar em você uma raiz de prosperidade hereditária, um legado financeiro tão forte, onde seus filhos, seus netos e a sua terceira geração colherão com alegria os frutos da aliança de honra que você está firmando hoje com o plano celestial. O tempo de escassez está com os dias contados. Antes de abrirmos os pergaminhos das Escrituras Sagradas, revelarmos o salmo secreto e darmos início ao clamor de quebra de maldição econômica, nós precisamos erguer um memorial vivo de comunhão,
concordância e fidelidade no mundo espiritual. O plano invisível reconhece movimentos de fé e posicionamentos de coragem. Para que esse fluxo de riqueza passiva, herança legítima e patrimônio permanente seja ativado na sua vida a partir de hoje, faça o seu primeiro e mais importante ato de fé agora. Inscreva-se no canal A Voz do Anjo e ative o sino com todas as notificações, marcando a opção Todas. Ao realizar essa inscrição, compreenda que você não está simplesmente clicando em um botão de uma plataforma digital comum. Você está fincando uma estaca de autoridade no mundo espiritual. Você está declarando diante dos anjos da providência e diante de qualquer força contrária que a sua casa mudou de governo, que você rejeita o espírito de miséria e que agora você e a sua descendência pertencem à linhagem exclusiva dos prósperos. Não permita que o espírito de distração te faça esquecer de se inscrever. Faça isso agora com determinação. Sele a sua aliança de luz e proteja a semente profética que será liberada nos próximos minutos na explicação deste salmo misterioso. Hoje nós vamos desvendar os mistérios ocultos no Salmo 110, especificamente no versículo 4, onde a Escritura Sagrada declara solenemente e sem margem para dúvidas: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Para que você compreenda a dimensão do milagre que está prestes a acontecer na sua vida financeira, você precisa entender o mistério profundo contido nesta palavra. Quando a Bíblia Sagrada faz menção à ordem de Melquisedeque, ela está nos levando diretamente ao encontro financeiro mais enigmático, poderoso e transformador de toda a história da humanidade. No livro de Gênesis, o patriarca Abraão, o pai da fé, estava voltando vitorioso de uma guerra complexa, carregando toneladas de despojos, ouro, prata e grandes riquezas que havia tomado dos reis inimigos. No meio do caminho de volta para casa, ele não procurou um templo comum. Ele não foi atrás de rituais tradicionais da época. Ele foi interceptado por uma figura misteriosa chamada Melquisedeque, cujo nome significa Rei de Justiça, e que também era o rei de Salém, que significa Rei de Paz. Melquisedeque não tinha genealogia registrada, não tinha princípio de dias nem fim de vida, sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ele trouxe pão e vinho para Abraão, os mesmos elementos da Santa Comunhão, e liberou sobre ele uma palavra de direito de posse. Diante daquela autoridade avassaladora, Abraão não hesitou. Ele abriu os seus tesouros e entregou a Melquisedeque o dízimo místico de absolutamente tudo o que possuía. O que aconteceu após esse ato de honra? Abraão recebeu uma blindagem espiritual de retenção e multiplicação tão violenta que ele se tornou, de forma isolada, o homem mais rico, próspero e temido de toda a sua geração jurídica e geográfica. O Salmo 110 vem nos revelar que essa ordem sacerdotal não ficou presa no passado. Ela é eterna, imutável e está ativa no dia de hoje. O dízimo místico e o altar de Melquisedeque não têm absolutamente nada a ver com dar dinheiro por obrigação religiosa, por medo de punição ou por manipulação de homens em tempos de Trata-se de um código de ativação cósmico e espiritual para forçar a abertura permanente das janelas dos céus sobre a sua cabeça. Enquanto a economia falha deste mundo opera baseada no medo, na escassez, na inflação, nos juros abusivos e na crise, a ordem de Melquisedeque opera estritamente nas esferas da alta governança, da fartura e do patrimônio sólido. Quando o seu espírito compreende esse mistério que foi guardado a 7 chaves,
você deixa definitivamente de ser um escravo do trabalho exaustivo, deixa de vender a sua saúde por um salário que mal dá para comer e passa a ser um gestor autorizado das riquezas que o Altíssimo guardou para este tempo. Este Salmo 110 garante que a colheita que vai entrar na sua conta bancária nos próximos dias não será uma colheita passageira ou momentânea. Ela vai se transformar em um patrimônio estruturado. Abaixe a sua cabeça neste exato momento. Feche os seus olhos se estiver em um ambiente seguro. Afaste qualquer pensamento de dúvida ou ansiedade e prepare-se para entrar no Santo dos Santos do destravamento financeiro definitivo. Esqueça os problemas por alguns instantes e sinta a presença gloriosa e majestosa do Deus Altíssimo preencher cada canto, cada parede e cada atmosfera do cômodo onde você se encontra agora. Os anjos que guardam os tesouros escondidos já estão recebendo ordens ao seu respeito. Pai Celestial, Deus eterno de Abraão, de Isaque, de Jacó, Tu que és o Deus Altíssimo, o possuidor supremo dos céus e da terra, aquele que domina sobre as riquezas das nações e que tem o controle de todo o ouro e de toda a prata do universo. Entramos na Tua santa, temível e maravilhosa presença neste momento de clamor, debaixo da cobertura espiritual e legal da ordem de Melquisedeque. Nós unimos a nossa fé e a nossa voz em perfeita e inquebrável concordância com cada irmão e cada irmã que ouve esta mensagem sagrada através do altar do canal A Voz do Anjo, estabelecendo uma rede espiritual de poder que atravessa os céus. Senhor Deus, olha com olhos de misericórdia e justiça para a vida financeira deste teu filho, desta tua filha, que tantas vezes chorou escondido no travesseiro, sem saber como honrar os seus compromissos no dia seguinte. Olha para este trabalhador, para esta dona de casa, para este empresário que já não aguenta mais o peso sufocante de ver o dinheiro sumir por entre os dedos como se fosse poeira ao vento. Tu conheces perfeitamente cada humilhação oculta, cada noite de insônia e cada palavra maldita de escassez que lançaram contra a história desta família. Mas hoje, meu Pai, pelo poder irrevogável da Tua palavra empenhada no Salmo 110, nós nos levantamos e decretamos o basta definitivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, nós usamos a autoridade espiritual que nos foi delegada para ativar o altar de Melquisedeque sobre a vida financeira desta pessoa agora. Eu ordeno, no mundo espiritual invisível, que toda força devoradora, que todo espírito de perda, que toda praga de atraso, de desemprego, de falência e de balde furado seja completamente arrancada, queimada e expulsa desta casa e desta descendência neste exato milésimo de segundo. Sai de cima desta carteira, sai de cima desta conta bancária, sai de cima desta empresa, todo espírito de miséria e limitação. Nós ativamos agora a abertura das janelas dos céus sobre este lar. Que não venha apenas uma chuva passageira de recursos, mas que seja derramado um fluxo contínuo, inestancável e abundante de sabedoria divina, de ideias milionárias, de estratégias de negócios, de retenção de bens e de aquisição de patrimônio permanente. Que portas de investimentos seguros se abram, que heranças que estavam travadas na justiça por anos sejam liberadas por um decreto de milagre nas próximas horas. Que o dinheiro legítimo venha dos 4 cantos da terra de forma milagrosa para as mãos deste teu servo honesto. Decretamos que a partir de hoje, a terceira geração desta família estará completamente blindada contra a pobreza, contra a inflação, contra as crises mundiais e contra a dependência de favores alheios. Nós ungimos espiritualmente os celeiros
as despensas, os cartões, as contas bancárias e os projetos deste lar com o óleo sagrado da estabilidade de Salém. Mentalize comigo agora, com toda a energia da sua alma, e repita estas palavras de poder com convicção absoluta. O meu Deus é o possuidor dos céus e da terra. A minha casa, a minha vida e as minhas finanças entram hoje, de forma definitiva, na ordem da prosperidade permanente. Sinta o peso esmagador da ansiedade ser removido dos seus ombros agora mesmo. Sinta a leveza da providência e da justiça divina se estabelecendo na sua mente e no seu coração. O tempo de contar moedas acabou. O tempo de governar, acumular e transbordar para abençoar o reino começou. O milagre do patrimônio protegido e da riqueza consolidada está feito, decretado e consumado na sua história. Amém e amém. A paz profunda, o alívio imediato e a certeza absoluta que inundam o seu peito agora são os sinais reais e as evidências incontestáveis de que a sua aliança com o reino foi firmada e de que o altar de Melquisedeque foi ativado com sucesso na sua história hoje. As trancas da retenção foram destruídas para selar essa comunhão eterna com o Criador e dar o seu testemunho público de fé diante do mundo visível e invisível. Escreva aqui embaixo na área dos comentários o seu nome completo seguido do decreto máximo de posse. Sou da ordem de Melquisedeque. Minha casa é abençoada e meu patrimônio está protegido. Eu farei um propósito de alta madrugada, de joelhos no chão frio, passando de nome em nome para ungir espiritualmente cada comentário e apresentar a sua colheita no altar de intercessão contínua da voz do anjo. E preste muita atenção. Como uma prova viva da sua fé prática e do seu amor ao próximo, pegue o link deste vídeo agora mesmo e envie para 3 pessoas queridas que você deseja ver prósperas, ricas e protegidas de qualquer crise. Quando você compartilha essa palavra de luz, você quebra de forma automática as correntes invisíveis da miséria na vida de quem você ama e atrai o olhar dos anjos da multiplicação para o seu próprio solo. Não guarde esse tesouro só para você. Transborde na vida de terceiros, mas prepare bem o seu coração, porque a nossa caminhada profética em direção à total plenitude financeira do reino está prestes a alcançar o momento mais crítico, profundo e impactante de todos no nosso próximo encontro. No próximo vídeo aqui do canal, eu vou revelar a você o mistério oculto do manto de José e os 7 anos de fartura. Existe um segredo bilionário guardado nas entrelinhas da história do Egito que ensina exatamente como antecipar as grandes viradas financeiras e acumular riquezas extraordinárias, justamente nos momentos em que o mundo inteiro estiver afundado na maior crise da história. Se o altar de Melquisedeque protegeu o seu patrimônio hoje, o manto de José vai te ensinar a multiplicar essa riqueza no meio do deserto. Certifique-se agora mesmo de que a sua inscrição foi realizada com absoluto sucesso e que o sino de notificações está ativado para todas as mensagens, para que você não corra o risco de perder o momento exato em que esse banquete secreto for servido aqui no canal. Que a bênção soberana do Deus Altíssimo, a paz de Salém e a proteção absoluta do Criador guardem os seus caminhos, prosperem os seus negócios e multipliquem os seus bens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo, urgente e profético encontro aqui no canal A Voz do Anjo.